território que é seu, ser preso dentro do Egito, podemos considerar ser aceitável, mas ser preso dentro de casa, isto é inaceitável. Quantos crentes hoje, quantas pessoas hoje estão sendo cativas dentro do seu próprio lar, estão sendo cativas dentro dos seus, no meio dos seus familiares. Deus mandou me dizer nesta noite que Ele está levantando uma geração cheia da graça, Ele está levantando uma geração cheia do poder, porque este quadro vai ter que mudar, este cativeiro vai ter que virar, a coisa vai ter que mudar para você a partir de hoje. Você não nasceu para viver uma vida triste, você não nasceu para viver uma vida por baixo, você não nasceu para viver uma vida pisada pelos outros. Deus vai te fazer cabeça, Deus vai te fazer conquistar, e o milagre vai acontecer. Quantos creem nisso? Levante a mão, dê um glória ao nome do Senhor. Nesse período da história, Deus levanta um homem por nome de Sansão. Sansão, ele marcou a 12ª geração de juízes no território de Israel, sendo o 12º juiz. Sansão fez muitas proezas, mas dentre as magníficas obras que Deus fizera por seu intermédio, Sansão, ele fez algo que me chamou a atenção, e Deus falou comigo. Deus, ele mostrou-me por meio de uma revelação escriturística das sacrossantas escrituras, que Sansão fora um homem escolhido por ele, e sendo escolhido por Deus, Sansão desempenhou um dos maiores ministérios no período dos juízes. Sansão foi o único homem que não precisou de exército para libertar o povo da escravidão das nações vizinhas. Ele foi o único homem que, com a força de seu braço, ele conseguiu tirar o povo da escravidão de midianitas e filisteus. A Bíblia diz que dentre os feitos de Sansão, Sansão foi considerado como o homem que tinha a força. E quando eu olho isto na Bíblia Sagrada, eu quero me deter a um dos feitos que Sansão fez por estar cheio do Espírito Santo de Deus. Diz a Bíblia que certa feita ele caminha para chegar a uma cidade, e no caminho para esta cidade ele se depara no meio de uma vinha, e nesta vinha tinha um leão, e este leão rugiu para o atacar. Mas Sansão foi possuído pelo Espírito de Deus, e pela graça de Deus ele rasgou o leão. Por isso, muitos pregadores e historiadores, dentre os títulos que é dado a Sansão, dão-lhe o título de matador de leão. E nesta noite Deus me dá a autoridade para pregar e dizer que nesta noite Ele está levantando nesta congregação uma geração de obreiros, uma geração de jovens, uma geração de senhoras, uma geração de novos convertidos, que serão matadores de leão. Deus está me dizendo nesta noite que Ele vai começar a sacudir ministérios que estavam no anonimato. Ele vai começar a levantar aqueles que ninguém acreditava. Ele vai começar a usar aqueles que ninguém pensava. Ele vai começar a encher do poder aqueles que ninguém pensava. Eu quero dizer que Ele está falando sobre você, jovem. Ele está falando de ti, senhora. Ele está falando de ti, obreiro. Deus está escolhendo você hoje. Ele está escolhendo você hoje. Ele está escolhendo você hoje. Levante a sua mão para o céu, e quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem quer fazer parte? Quem quer fazer parte? Quem quer fazer parte? Levante a mão. Existe uma característica as quais eu quero dar sobre o matador de leão. Todo matador de leão é escolhido desde o ventre de sua mãe. Todo
em seu sangue ao nascer a marca de um vencedor. Você não nasceu pelo fruto do acaso. Você não está aqui por uma mera coincidência. Você não veio perder tempo e não veio passar tempo nesta noite. Você está aqui porque Deus marcou um encontro para mudar a tua história e o teu cativeiro. Você está aqui porque Deus tinha que te levantar. Ele tinha que te tirar do anonimato. Ele tinha que dar um basta nessa história de anônimo. Ele tinha que te colocar no lugar de destaque. Ele tinha que te levantar e dizer: a Maria, a partir de hoje, ela não vai ser uma zero à esquerda. O Manuel, o Francisco, o Antônio, ele não vai ficar sentado mais no último banco. Eu vou começar a usar Fátima. Eu vou começar a usar Maria. Porque enquanto muitos não querem fazer, eu vou levantar uma nova geração, matador de leão. Só quem quer isso, levante a mão e adore. Levante a mão e adore. Só quem quer fazer parte, adore ele. A Bíblia diz: primeira característica de matador de leão é escolhido desde o ventre da sua mãe. Pregador, me diga isso, por que você fala isto? Jeremias capítulo 1, versículo 1. Deus chama Jeremias. Versículo 4, Deus diz a ele: eu te escolhi desde o ventre de tua mãe. Você já nasceu para ser vencedor. Você já nasceu para ser conquistador. Não se conforme com esta chamada de ficar no banco. Você está aqui porque Deus levantou homens corajosos para pregar o Evangelho nesta terra. O Evangelho chegou no Piauí no dia 8 de junho de 1927 por um missionário chamado Raimundo Prudente. Este homem, quando chegou nesta terra, não conhecia ninguém, não tinha nome e não tinha fama, mas tinha a graça e a coragem de Deus. Deus não precisa de uma multidão para suscitar um grande avivamento. Ele precisa de um coração aberto para incendiar uma nação, para incendiar uma geração. Eu profetizo nesta noite: Deus vai te levantar, Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Cadê quem quer? Eu quero saber quem quer fazer a diferença. Quem quer fazer a diferença? Quem quer fazer a diferença? Deixe de se esconder no ministério de teu pai. Deixa de se esconder no ministério do teu pastor. Deixa de se esconder no ministério do teu irmão. Deus está te chamando, Deus está te chamando, Deus está te chamando. Cadê você, matador de leão? Ramacandorai, adorácia. Ei, Deus está me dizendo: levante a mão, levante a mão, levante, porque eu vou profetizar. Eu profetizo nesta noite que ministérios sairão daqui hoje com uma autoridade tão grande, com uma graça tão grande, que ao colocarem a mão sobre oprimidos, eles serão libertos, sobre doentes, eles serão curados. Receba, 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 receba agora. De leão, Deus conta contigo. Primeira característica de matador de leão: ele é chamado por Deus. Segunda característica de um matador de leão: ele tem um pacto com Deus. Você não pode ter um pacto com o teu ministério, um pacto com o mundo. Você não pode ter um pacto com a tua chamada e ter um pacto com um pastor corrupto. Você não pode ter um pacto com Deus e com a tua chamada e ter um pacto com barganhadores, com mercenários, com pessoas que tentam ganhar na tua costa, na costa de humildes, na costa de trabalhadores. Você é escolhido por Deus para ser matador de leão. Por mais que você passe pela prova com seu ministério íntegro, com sua chamada pura, Deus conta com você, profeta. Deus conta com você para fazer a diferença.
vou pular de sessão. Deus me deu uma mensagem, mas segundo personagem bíblico, livro de 1 Samuel, capítulo 17. Davi se apresenta a Saul para se apresentar a ele para vencer o gigante, para lutar contra o gigante Golias. Quando ele se apresenta a Saul, Saul lhe pergunta: você tem experiência em batalha? O jovem Davi disse: não. Você sabe manejar uma espada? Davi era pastor de ovelhas, sabia somente conduzir o rebanho e utilizar o cajado. Ele disse: também não sei utilizar uma espada. Aí Saul olha para Davi e pergunta assim: o que é que tu veio fazer aqui? Disse: não, eu vim para lutar contra o gigante. Mas o que é que você tem? O que é que te faz crer que você vai vencer o gigante? Olha, é o seguinte: certa feita, eu estava tomando conta das ovelhas de meu pai, e veio um urso, e pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, eu venci o urso. Eu certa feita estava também tomando conta das ovelhas de meu pai, e veio um leão, e quando o leão veio, eu peguei o leão e o matei. Saul olhou para ele e disse: espera aí, um leão de pé dá 2 vezes o tamanho de Davi e umas 2 vezes também o tamanho de Golias. Um urso de pé é muito maior do que Davi possa aguentar. O peso é triplo de um urso. Saul pensou e disse: esse menino realmente tem cara de matador de leão. Alguém para se apresentar, para lutar com um camarada de 3 metros de altura, é muito ser homem, é muito acreditar na chamada de Deus na sua vida. Se você não acredita naquilo que Deus confiou na tua mão, quem é que tu quer que acredite? Se você não acreditar no ministério que Deus te deu, quem é que você quer que acredite? Você tem que acreditar na unção, na chamada. Você tem que acreditar que Deus te chamou para fazer a diferença. Aí Davi, quem sabe, só perguntou: peraí, como é que começou isso? Ah, certa feita, eu estava tomando conta das ovelhas de meu pai. O sacerdote e profeta Samuel chegou na minha casa. Passou meu primeiro irmão chamado Eliabe, passou o segundo Abinadab, passou o terceiro Samar, passou o terceiro Natanael, passou o quarto Natanael, passou o quinto Ozen, passou o sexto Radai, passou o sétimo filho, que a Bíblia não relata o nome. E quando chegou no sétimo filho, 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, acabaram-se os jovens, disse Jessé a Samuel: ainda falta o menor. Ele é o quê? Ele é o menor. E aí? O que te faz crer que o menor vai ser ungido? É o seguinte: o menor, ele tem intimidade com Deus. Ele até pode ser o menor, mas ele tem intimidade. Ele canta. Ele quer saber quando está todo mundo aqui em casa, no alvoroço, no vulco-vulco, ele vai para a janela, senta na janela, pega a sua harpa e começa a cantar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor me guia por verdes pastos, a navasséria candarabacandarácia. O Senhor acalma o meu espírito e acalma a minha alma. Quem é matador de leão tem intimidade com Deus. Quem é matador de leão tem intimidade com o Espírito Santo. Sabe que quando canta, quem opera é Deus. Sabe que quando prega, quem faz o reboliço é Deus. Sabe que quando ora, quem faz a cura, quem opera a libertação é Deus. A ferramenta não é tua, nada disso é teu. Tu és um missionário, tu és um profeta, eu sei, mas tudo isso quem te deu foi Deus, não é mérito teu. Isso é para quem ora e para quem tem chamada. Quantos tem chamada? Quantos? Eu quero saber quantos? Eu quero saber quem tem chamada. Davi, ele era o menor.
Os seus irmãos, quando viram a unção na vida dele, estavam de pé. Davi estava de joelho. Matador de leão que ainda não recebeu a unção, ele tem que ficar embaixo. Ele tem que, matador de leão que ainda não recebeu a chamada para sair. Não adianta entrar pela janela, não adianta manipular resultado, não adianta querer fazer amizade para puxar para lá, puxar para cá, porque quem mata leão tem que esperar o tempo de Deus. Davi estava sentado, estava de joelho. Quando Davi estava de joelho, escute o que aconteceu. Davi, ele se levanta e automaticamente todos os seus irmãos